cardiovascular, neurociência, tudo aí pra gente. Sabe pra que hora que é a fé? A hora que a ciência desenganou. A hora do impossível. Os milagres. A hora, por quê? Porque o que é fé? Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas não vistas. Ou seja, a fé é acreditar sem provas. Como a ciência ainda está engatinhando, você parar para pensar, 200 anos na história do planeta Terra, que tem 4,6 bilhões de anos, 200 anos não é nada, né? O Carl Sagan, que diz que se a gente colocasse a história do planeta Terra em um ano, o ser humano ele apareceu em menos de meio segundo. Do último meio segundo o ser humano apareceu na Terra. Você imagina, se o ser humano... De 31 de janeiro às 23h59. Agora imagina o ser humano dentro do calendário. Falta 0. Então, se a gente está engatinhando, e ele fala fé para a hora do impossível. Fé para a hora que você não tem mais o que acreditar. Aí eu tenho inveja de quem tem fé. Porque o cara que tem fé, ele tem um reserva de... Lembra as motos antigamente? Hoje em dia tem um mostrador igual carro, né? As motos. Antigamente não tinha as motos. O tio explica. Vocês são novos, né? Antigamente a moto não tinha esses painéis como tem hoje que mostra a gasolina. Tal. Então quando acabava a gasolina, você tinha uma chavinha em volta que era o motor, era o tanque reserva. Você tinha mais 2 litros de gasolina para você achar um posto de gasolina. Só quem tinha CGzinha, velho. Esse é o momento da fé. Entende? Então a pessoa que tem fé, por exemplo, eu tenho filho, você tem filho, o Misa tem 3 cachorros. Mas tem a mulher dele, né? Mas vamos supor, a mulher dele tá doente, nós estamos com os doentes e tal. Chega uma hora que a ciência desenganou. Entende? Não tem mais o que fazer. Tal. Você vai conseguir ter um alento no coração, uma esperança que ainda pode surgir. E se acontecer alguma coisa, seja com os nossos filhos ou com a mulher dele, a gente vai ter que aceitar que acabou a vida e acabou. Você vai ter uma esperança e fala, eu vou reencontrar minha filha, vou reencontrar minha esposa, eu vou ver eles, porque aí a fé serve para isso. Aí por isso que Nietzsche chama de muleta metafísica. Né? É uma muleta por quê? Porque te ajuda a viver. A fé não é ruim. A muleta ela não é ruim, só que ela é metafísica. Por quê? Porque ela não sabe se é verdade. Qual que é o problema? Eu não consigo mais acreditar. Mas, eu nunca quis ser ateu. Você quis ser ateu? Não. Eu também, eu vou te falar, eu tenho inveja de quem tem fé. O cara, minha avó morreu com 86 anos, comprando telecena toda semana e fazendo plano para dar uma casa para cada neto toda semana, velho. Ela comprava, ela levava as usadas lá, trocava, comprava a telecena, entendeu? É fé, acreditar sem provas. E quando acontece algum milagre? Milagre. Sei lá, um milagre que a ciência não explica. Tipo um dedo crescer numa pessoa que tem dedo amputado? Sei lá, uma parada assim. Nunca aconteceu. Mas uma outra coisa, quando tem algum milagre. O que é um milagre? O que tu define como milagre? O que a ciência não consegue explicar. Mas seria o quê? Sei lá, às vezes o cara tá com beleza, terminal. O fato da ciência não consegue explicar é um milagre? Exatamente. Só quer dizer que a gente, sabe como chama isso? Chama como que fala? Falácia da... Tem um nome da falácia. Falácia da ignorância. Que é assim, apela ignorância. Apela ignorância. Que é falácia apela ignorância. Se você não sabe, então é Deus. Ué, você coloca então Big Bang em tudo? Não! Eu não sei. Explodiu um negócio aí, nasceu a vida. Cara, toda vez que explode uma bomba, primeiro que tudo. nenhum lugar está escrito explosão. Expansão é diferente de explosão. E depois, quem criou a teoria do Big Bang foi um padre. Eu sei. Tá? Em 1922, se não me engano. Por quê? Porque foi visto pelo telescópio Hubble que o universo está se expandindo. Então, qual a conclusão que ele chegou? Se ele está se expandindo numa constante cosmológica, Darwin, ele demorou a aceitar as constantes cosmológicas, depois ele foi obrigado a colocar a teoria da relatividade dele a constante cosmológica. Ele aceitou, né? Ele teve que aceitar. Não, porque não dava para negar, né? A constante cosmológica. Já estudou física alguma vez? Eu não. Não, então, pá, de novo. Você estudou economia? Olha que eu estudei. Eu estudei Mão Invisível do Mercado, estudei Marx. Mas você tá muito perdido pra ter estudado. Não, Mão Invisível do Mercado, não. Eu estudei Mises, estudei mas o Marx é o cara que o cerne do estudo dele é o capitalismo.
Mas Marx nunca trabalhou, só escreveu os livrinhos. Mas ele, tá, ele que cria a ideia do capitalismo que a gente sabe, que a gente conhece hoje. Tu usa o termo capitalismo e o que define o capitalismo por causa de Marx. Exato. O Capital é a grande obra dele. Sim, exato. Depois ele tem Manifesto Comunista e tal, mas o Capital é dele. Aliás, o pessoal fala mal de Marx, o Manifesto Comunista tem 37 páginas, os caras não se perdem tempo nem de ler. E eu não tô aqui, ó, cara, gente, não sou marxista, não tô defendendo Marx, não é nada disso. Tu é filiado ao PCdoB. Vote chileno. Você tá louco, não, tô foda de política. Política deixa o Misael. Misael vai se candidatar. Eu vou me candidatar, meu número final vai ser 666. 666. Aí eu não sei qual vai ser o primeiro. Essa aí, ó. Fala que é ateu, mas é satanista. Mas é que a pessoa também pra as pessoas. É que os ateus e os satanistas estão assim, e aqui, ó. Sabe por que Aí, ó, tá vendo? Sabe por que os satanistas e os ateus são tão juntos assim? Por quê? Porque tudo vai pro mesmo canto, filho. Aí eu vou te falar outra coisa. A gente tinha outra brincadeira na faculdade. Mas pelo menos não vai ter Silas Malafaia, né? Ou não. Você imagina você tem que conviver a eternidade. Não, encarar o diabo até beleza. Agora você tem que viver do lado de Silas Malafaia eternamente, velho. Já pensou? A gente tinha uma outra brincadeira na faculdade de teologia, falava assim, sabe por que, cara, eu tirava um puta sarro. Você onde teologia? Eu fiz teologia na faculdade do Cruzeiro do Sul, que era uma teologia laica. Laica, né? Ela não tem vertente, porque a gente tem teologia da Igreja Católica, tem teologia da Protestante, da Adventista, e eu não queria com nenhuma vertente religiosa, eu queria uma que fosse neutra. Neutra. Só que no meu curso de teologia tinha católico, tinha protestante, tinha evangélico, tinha não sei o que e tal. E aí a gente tinha um grupo no WhatsApp que era da faculdade, então não podiam me expulsar, porque era da faculdade. Então eu acordava de manhã, tava lá, paz do Senhor, irmãos. Aí os católicos mandavam que Maria abençoe você. Aí eu, de sacanagem, eu tinha uma figurinha. Não, pior, eu tinha uma figurinha que era um diabo fazendo um coraçãozinho assim e tava escrito assim: Papai ama vocês. Aí eu mandava todo dia. Nossa, tinha uma senhora lá que ela me odiava. Ela expulsa ele do grupo. Falta de respeito. Aí tinha um pastor que entrava no meu privado e falava assim: vigia, irmão. Vigia, irmão. Aí eu entrava no grupo e falava: gente, a fé de vocês é tão fraca assim que uma figurinha, cara, uma figurinha tira vocês do sério. E aí outra coisa que eu deixava eles loucos, eu falava assim: sabe que vocês gostam tanto de Deus? Porque vocês só ouviram uma versão dele da história, né? Se tivesse um livro do diabo, de repente a história era outra, né? E aí? Nossa! Mas eu nem acredito nenhuma nem outra, fazia só pra sacanear. E por que muita gente fala assim, sei lá, às vezes eu vejo alguns canais assim, igual do chileno, de outros canais de ateu, assim, a pessoa fala assim, esse ateu é um satanista. Não faz sentido. Nenhum! Quem acredita que é Satanás tem que acreditar em Deus, né? É que tem o satanismo, tem uma vertente do satanismo que ela é basicamente ateísta, assim, porque ela não trata o diabo como um ser, ele trata o diabo como um símbolo. E o símbolo de que, assim, tipo, é um contra a religião. Contra a invasão da religião no Estado. Então, por exemplo, nos Estados Unidos... Mas isso é muito novo, né? É recente, é do século passado, mais ou menos. Mas, por exemplo, assim, lá nos Estados Unidos eles botam aquelas placas dos 10 mandamentos. E aí a galera, pra protestar contra isso, vai lá e coloca um Bafomé. E aí as estátuas do Bafomé são sempre tiradas. Mas eles dizem, tá, mas isso aqui não é um Estado laico? A gente não tem direito de expressar a nossa religião também? Por que só vai os 10 mandamentos? Então, e aí eles fazem isso pra provocar, né? Eu tô meio contra provocar, assim, também. Tô meio contra provocar, porque, assim, aí como professor, eu acho que você criar embate... Você não consegue ter um diálogo legal. Porque qual que é a ideia? A ideia é ter um diálogo, você tem um meio termo, entende? Então, vamos fazer o seguinte, se você olhar os países com o maior IDH do mundo, são os países mais seculares. E eles são laicos, eles não são ateus. Só que a maioria da população se declara sem religião ou ateia. Mas por quê? Porque a religião, ela não se envolve na política. Cara, você tem a religião que você quiser, só que você mesmo defende que a sua religião tem que ficar dentro da sua igreja. Você não tem que ter bancada evangélica, bancada budista, bancada ateia, bancada umbandista. Não. A religião é de cunho pessoal, que é o que defende o Estado laico. Mas é que, na verdade, as religiões, elas também não defendem o interesse? Mas aí então, é interesse econômico, né? Não necessariamente econômico, mas de conservadorismo. Mas quem... Vamos lá. Lu, hoje tá me provocando. Hoje não é possível. Ele tirou o dia pra me tirar. Não é sério mesmo. Eu acho que todo mundo tem que... Quem que é o conservador? Me explica, quem que é o conservador? Quê? Quem que é o conservador?
Nesse caso que a gente falou aí, é, sei lá, os cristãos, exemplo. Não. Exemplo. Os cristãos, mas por que cristão é conservador? Porque o conservador é sempre o que tem mais benefício, mais direito, que não quer que as coisas mudem. Não, é que o conservador, ele O parte do princípio... conservador é o cara que não quer que as coisas mudem, quer que as coisas voltem a ser como era antigamente. Não, O cara mandava, batia na mulher, a mulher calava a boca, não podia trabalhar. Sim, senhor. Por que a comunidade LGBT não podia ter direito? Porque quem são os revolucionários? Quem quer igualdade para todo mundo. O conservador é sempre privilegiado. Não necessariamente. Tá bom. O que você defende do que com o conservador? O conservadorismo é os valores da família. É os valores da família. O que deu certo de gerações em gerações, ele prega que não deve ser mudado. Calma, a não ser se for provado por quê. Estatísticas 2025. Como é constituída a família brasileira? 51% das famílias brasileiras. Não sei, mas o normal é um pai, uma mãe e os filhos. Não, primeiro que essa palavra normal é uma grande imbecilidade. Não, é normal, pô. Não é normal? Então, duas mulheres fazem um filho. Não, não é duas mulheres fazem um filho. Tá bom. Então deixa eu te falar. Toda criança abandonada num orfanato é filho de um casal hétero. Sim, toda criança abandonada numa laxa de lixo é de um casal hétero. Com certeza. Então quer dizer que um casal gay, homem ou mulher, adotar uma criança, dar amor, dar estudo e tal, aí não constitui família. Não, pode. Mas eu vou te falar qual é a família brasileira. Não, pode constituir família, mas não é o normal. Não é. Não é o normal. Não é o tradicional. Não é o tradicional, exatamente. Então muda a palavra para você não passar vergonha. Mas olha só. Olha só. Ainda bem que eu sou amigo do chileno, senão já uma sorrada. Já tá dizendo que é... Não, mas olha só, sabe qual que é a família brasileira hoje? O maior índice de representatividade da família brasileira hoje? É uma mãe abandonada com 2 ou 3 filhos. Por isso que a gente tem um presidente que tem. Tá errado. Que tem a ver com Tá errado! Tá errado! Eu odeio o Lula, tá? Vou falar, eu odeio o Lula. Odeio o Bolsonaro também. Agora, o que tem a ver com as calças, velho? Me faz a correlação. Deixa no saco. Me faz a correlação. Deixa no saco. Eu não podia deixar passar batido assim daí. Não, eu quero que o Lula se exploda, velho. Até porque eu vou te falar, eu nem sou esquerdista, mas se você conversar com os esquerdistas, chama uma Carol Sarda da vida, um Jones Manuel lá, pergunta se eles acham que o Lula é de esquerda. Mas ele fez um 20 contra 1 esses dias ali, que ele desceu o cacete no Lula. Porque não é. O Lula governa pros bilionários, pros bancos, sempre foi isso, cara. E o Bolsonaro fez a mesma coisa, só que foi pros caras do agro, entendeu? Mas ó, sem entrar muito em política, só para pra pensar. O Vorcaro, que é o pé rapado dos banqueiros. Uhum. Ele é o flanelinha dos banqueiros. Ele já faz o que faz, imagina os banqueiros grandes. Ele é o pé rapado dos banqueiros. Ele faz o que faz. Imagina o dono dos grandes bancos. Imagina os Rockfield da vida. Esse aí já é... Os caras mandam no mundo, velho. É bem a teoria da conspiração, mas eu acho que não tem como não ser verdade. Não, se um banquinho desse tamanho faz o que faz... Imagina esses caras que há 3 séculos ganhando dinheiro no mundo inteiro com banco, velho. Mas nos Estados Unidos, lá quando teve a posse do Trump, que tava os bilionários tudo na primeira fila assistindo com ele lá. É os caras que literalmente estão mandando nos Estados Unidos agora. Exatamente. Os bilionários da tecnologia, o Mark Zuckerberg da vida, o Elon Musk, o Jeff Bezos. Os caras estavam lá, tipo... mas tem teorias que existem famílias que esses caras são fichinha perto dos caras mesmo que estão por trás das coisas. Entendeu? É que aí eu não sou muito de teoria da conspiração. Né? Que ela sempre cai no antissemitismo de certa forma, né? Muito irritante isso. Ela cai tem uns negócios assim, meio viagem, mas tem coisa também que é parar pra se pensar, né? É pra parar pra se pensar. Por exemplo, eu conheci uma vez, veio um representante de uísque aqui no Brasil, eu nem tomo uísque, mas era um amigo meu, uma puta loja de alto padrão, o cara ia fazer uma degustação e tal. E ele falou, pô, você não quer vinho? Eu falei, cara, eu bebo vinho só e um pouquinho. Uhum. Ele falou, não, pô, mas cola aí, vai ter muito contato e tal. Eu levei um amigo meu que gostava de uísque e tal. E aí o cara falou, essa família hoje, ela é considerada a família que tem o maior patrimônio do mundo. E ela tem 200 anos em uísque guardado para prover pro mundo o suplemento, tipo, em dinheiro não é a empresa não é a família que tem mais dinheiro, mas em patrimônio ela tem, tipo, cara, toneladas e litros de coisa assim, de uísque, 21 anos e o caramba e tal, para poder suprir. Aí você fala assim, cara, e aí tem um historiador do século XVIII,
John Scott, se eu não me engano, que ele vai dizer assim que o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Aí a gente vê caso Epstein, a gente vê uma série de coisas. Ah, né? sim. Cara, sim. tem uma ligação do Michael Jackson que agora foi liberado há um tempo atrás, que ele diz assim, cara, tô com medo que os caras querem me matar, são caras acima do governo. Cara, e a época do Michael Jackson, tipo, ninguém ameaçava os Estados Unidos. Quem que tava acima do governo dos Estados Unidos? E aí você para pra pensar, né? Existe. O pior é que a gente não sabe. Mas ali foi sempre oligarquia, né? A gente não sabe. Então, mas a gente não sabe quem é de verdade. Mas tem gente por trás. Porque você imagina só, olha só, uma potência como os Estados Unidos, que tem o maior poder bélico do mundo, investe, apesar que a Rússia tem, agora a China também tem e tal, mas a Rússia e a China, os governantes estão lá no poder há muitos anos. Agora imagine os Estados Unidos, que a cada 4 anos tem que trocar, de acordo com a eleição. Você acha que é o presidente que manda? Com certeza. Que é ele que sabe tudo o que acontece, todos os segredos? É óbvio que não, cara. Tem gente por trás lá que o cara fala assim, ó, fica quietinho na sua aí, faz a sua aí, e cala a boca. Tem um filme na Netflix que saiu uns anos atrás chamado O Mundo Depois de Nós. Ele fala uma coisa que é muito legal, que é sobre justamente assim, começa a ter um ataque terrorista nos Estados Unidos, todos os aparelhos param de funcionar, os carros inteligentes começam a andar sozinho. É muito bom. É muito bom o filme. E aí tem uma parte que ela fala assim, tá, mas quem é que tá fazendo isso? Quem é que tá por trás da cortina? Daí o cara diz assim, talvez a coisa mais assustadora seja abrir a cortina e ver que não tem ninguém por trás. E aí tu sabe que, tipo assim, é só o caos pelo caos, tá ligado? Tipo, o mundo caiu na merda. E aí você volta à mitologia grega, há 3.000 anos atrás, ela já falava isso, no princípio tudo era o caos. É. A cosmogonia grega dizia que no princípio tudo era o caos. É. E aí surge depois do caos Gaia, e não é que ela é criada, ela surge, Gaia é o planeta Terra. E ela surge para dar um limite no caos, porque caos era um deus antropomórfico, não era um deus que não era antropomórfico. Ele passa a ideia de barulho, de umidade, de confusão, de queda livre o tempo inteiro. Isso era o caos. No princípio era só caos. E aí surge Gaia. Gaia é o planeta. Opa, desculpa. Gaia é o planeta Terra. E aí Gaia surge para dar um limite ao caos, à queda. Né? E aí, junto com o caos, vai surgir Nix, que é a noite, vai surgir Eros, que é o amor, vai surgir o Tártaro, que são os grotões de Gaia, né? O submundo. E aí, bom, a mitologia grega é muito legal, muito rica. Muito legal. E aí você já vê depois, na segunda geração de deuses, quando aparece Urano, que é do céu, tal, e aí quando aparece os titãs, e ele decepla o membro do pai, e ele sai, o Cronos. E aí a mitologia grega já falava 3.000 anos atrás que o tempo só existe com espaço. Porque quando o Cronos surge, ele surge grudado em Gaia. O céu surge como se fosse um papel filme. E a mitologia diz que ele copulava com ela 24 horas por dia. Mas e como ele não desgrudava dela, ela paria para dentro das suas cavernas. E aí um dos seus filhos, um dos titãs, de nome Cronos, que é literalmente o tempo, ele forja uma espada e ele decepa o membro do pai. Quando ele decepa, existe um delta T. O pai dá um salto e o céu vai parar no firmamento. E nessa hora, por aquele buraco, sai Cronos. E aí começa a existir o tempo. Ou seja, a mitologia grega, já 3.000 anos antes de Einstein, já dizia que o tempo só existe com espaço. E Einstein só foi retomar essa ideia em 1900. E aí tu vai ver o Tassos falando que, na verdade, a Bíblia diz que o tempo pode existir sem espaço. Que é impossível. Completamente nada a ver. Tenta distorcer a realidade. Licurgo, gente boa. Traz ele pra debater com vocês aqui. Ele já debateu com você lá no Redcast, né? Mas ele é um sofista, né? Ele é muito educado, ele fala bem, mas ele fica repetindo as mesmas coisas. Você mostra o argumento para ele porque ele tá errado, aí ele repete a mesma coisa. Aí você mostra o argumento, ele repete a mesma coisa. Você mostra o argumento, ele repete a mesma coisa. Mas o Lula vai gostar dele porque ele é bolsonarista. Eu gosto, tá? Você não tá se chamando já. Não, ele é educado, mas é isso que é a grande jogada dele. Uhum. Ele é extremamente educado, é um cara divertido para você conversar nos bastidores. Ele é muito legal, cara.
Só que assim, na hora do debate, ele é um mestre no debate. Porque ele simplesmente ignora o argumento que você apresenta para ele porque ele tá errado. Ele ignora e ele continua falando a mesma coisa, educadamente, e vai repetindo. E aí os seguidores dele ficam falando, nossa, amassou. Que aula. Nossa, que aula. Né? Lacrou. Acabou